muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se. Eu tenho uma convidada essa semana. Toda semana, gente, eu procuro trazer pessoas especiais, pessoas queridas, pessoas que vão fazer diferença aqui no conteúdo das quartas-feiras. Para quem tá caindo de paraquedas pela primeira vez, esse podcast ele acontece toda segunda e quarta. Segunda-feira é uma resenha, então é um conteúdo um pouco mais curtinho, com uma pílula ali de conteúdo só minha. E às quartas-feiras sempre tem um convidado ou uma convidada especial para trazer conteúdo, trazer inspiração, trazer histórias sobre carreiras, seus movimentos, seus insights. E nesse sentido, eu trouxe uma querida aqui que a gente se conheceu num evento. A gente se conheceu depois que a gente se conheceu, eu comecei a acompanhá-la e adoro os conteúdos dela. Béia, querida, bem-vinda ao podcast Movendo-se. Um prazer ter você aqui, viu? Obrigadão, que delícia, né? A gente se conheceu naquela época que a gente podia se conhecer, se beijar, se pegar, lembra? Exatamente, presencialmente, né? A gente podia ali fazer Presencialmente, eventos, palestras presenciais. almoçar juntos, né? Exatamente. Mas, então, eu também te acompanho desde aquela época, né? Estamos em cidades diferentes, Você tá em São mas Paulo, né, São Béia? Paulo. E aquela vez fui lá fazer o evento com vocês. Acho que era só eu e o Paulo, né? Que éramos de São Paulo. Sim, Ele agora está em sim, sim. Londres. Ah, ele tá em Londres? Ele tá Legal, agora foi promovido lá, Europa. legal, legal. Gente, a gente vai falar de muito assunto interessante aqui. A Béia é uma especialista em futuro. Ó, mas ela não é adivinha, não, tá? Não é cartomante, porque o pessoal imagina que já se confunde aí, né, a Béia? Não, é futurista, ela o quê? Ela lê cartas, búzios, tarô, o que é isso aí que ela faz, né? Mas a gente vai falar de coisas interessantes aqui. Agora, para começar do começo, como sempre aqui nesse podcast, se apresenta sem falar o que você faz, Béia. Quem é você? Quem é a Béia? É difícil, né? Eu vi que todo Essa mundo pergunta é engasga cabulosa. nessa. Bom, eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos desde pequenininha. É, eu sou uma pessoa que gosta de explicar as coisas, né? Hoje, ai, não pode falar o que a gente faz, né? Já ia cair em tentação aqui. Quase, quase. Quase, quase, Ainda bem que quase, você se mas corrigiu. me corrigi. É, eu gosto de viajar, todo mundo fala que gosta de viajar, mas eu gosto mesmo, eu viajo, eu conheço mais de 30 países, eu já fui daqui até Nova York por terra. Sério? É, então, Pô, só isso aí dá um podcast, já dá um opa, episódio, hein? dá uns 5. Dá bastante porque foram 13 meses de viagem, então Caraca, dá mais do que um podcast. que legal. Mas enfim, então, porque muita gente fala, adoro viajar, né? E eu gosto e viajo bastante, obviamente, sofrendo agora nesse último É, nossa ano, senhora. né? Por conta disso. Que mais? Que adoro festa, como eu gosto de falar, então sempre gosto de juntar pessoas. Socializar é contigo mesmo. Sempre fiz festa de tudo, várias festas por ano. Sempre tive amigos diversos, assim. Eu tenho amigos que falam assim: nossa, cada festa que eu venho na sua casa eu conheço um monte de gente que eu nunca tinha visto, né? Então, estou sempre realmente conhecendo novas pessoas. Legal. Agora, na pandemia, fiz grandes amigos no Clubhouse, quer dizer, grandes amigos, mas amigos, né, que a gente ainda não se conhece Não se conhece. pessoalmente. Conhece só a voz. É só a voz, né? E alguns movimentos em outras redes, mas muito pouco. Mas, Aham, assim, aham. pessoas que hoje já são parte da minha vida, assim. Então, Nossa, que legal. foi muito legal. São 3 meses, né, que a gente está lá. Acho que sim, acho que Então, sim. É. é muito pouco tempo, mas coisas assim, pessoas que, assim, que sedimentaram relações, assim, fortes. Então, Muito bom. acho que Essa é você. acho que bastante coisa assim. Adoro tomar vinho. Hoje estou aqui, ó, no Opa, chá. friozinho. Estou aqui no Estamos chá, gravando aqui no meados exata. de maio, já tá um pouco friozinho no E sudeste. São Paulo está bem frio. Ontem São foi a Paulo é noite. mais frio normalmente do que Rio, já é E, um padrão. e aí estou seguindo as recomendações do Dr. Drauzio Varella, que diz que enquanto a gente não acabar os 14 dias depois da segunda dose, não pode beber.
E então eu já tomei a minha segunda dose, Que apesar de bom. ter só 28 anos, como você pode ver. E aí tô aqui, semana que vem, então vai ter happy hour pra Opa, gente sair desse jejum de vinho. maravilha, maravilha. Um próximo aí quando tiver, quando eu tomar minha vacina aí eu participo, você me convida, eu participo desse Aí happy a hour gente aí. faz tintim juntos. Beleza. Ô, Bé, conta pra gente teus movimentos de carreira, pra gente entrar no assunto que é o pano de chave aí. Pano de chave? Nossa, falei pano. Eu confundi pano de fundo com chave, né? Com assunto chave. Mas é o pano de Mas é fundo bom, dessa hein? nossa Pano de conversa. chave. É, pano de chave é bom. Vou registrar aí como Isso, autoria. Mas como pano de fundo principal da nossa conversa, a gente vai falar sobre empreendedorismo, né, sobre isso. uma ótica específica desse tema. Mas para a gente chegar nesse assunto, dá um overview, dá um resumo assim da tua trajetória, dos principais movimentos que você fez aí nos últimos anos, para o pessoal te conhecer e entender onde é que você chega para falar sobre esse assunto. Tá. Bom, eu tenho assim um overview rapidinho. Eu tive várias profissões e empreendi 3 vezes, né? Então eu Tá. fui Uhum. desde professora de inglês aos 18 anos, trabalhei com antiguidade, trabalhei com moda, me formei em publicidade, mas entrei na publicidade eu já tinha uns 30 anos, mais ou menos, o que era super Uhum. velha na época. Sim, na época, para E recém-formado, né? é, e fui tradutor intérprete, enfim, trabalhei com um monte de coisa. Aí, às vezes que eu empreendi foi nessa loja que eu abri, era uma loja, não existe mais, uma loja que era na Oscar Freire de bric-a-brac. Bric-a-brac, para quem não sabe, é o cotidiano antigo, né? Então, a Hum. antiguidade são aquelas Ah, sim, coisas que sim. sempre tiveram valor e agora elas têm Sim, mais valor porque elas são antigas. E o tá. bric-a-brac é aquela coisa que não tinha valor nenhum, tipo lata de bolacha antiga, e hoje tem valor só porque é velha, né? Então eu tinha Uhum, uma uhum, loja de, como diriam os outros, de bugigangas, uhum. O né? valor sentimental, né? Exatamente. E alguns valores de mercado, né? Que fora do Brasil, todas essas coisas são catalogadas e têm valor de mercado tanto Ah, quanto as legal. Uhum, antiguidades. Foram os legal. anos mais interessantes da minha vida, sem dúvida. Foram 3 anos que eu fui sócia, depois eu briguei com a sócia e saí da sociedade, mas foram três Pessoa anos de transparente, gente. viagens para basicamente Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha e Portugal. A gente ia tipo 2, 3 vezes por ano nesses 3 anos, Uhum, comprar uhum. coisas, vender coisas. Então foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz na minha vida. Demorou muito tempo para eu sarar dessa ressaca, tipo uns Tá, 10 anos assim, tá. de tão interessante que era. Depois eu entrei no mundo da publicidade e fiquei quase 20 anos, sendo que 15 anos eu empreendi, fui sócia de uma agência de publicidade, que Uhum, depois foi uhum. comprada por uma agência multinacional. Então eu fui 10 anos sócia de uma agência nacional e 5 anos sócia de uma agência multinacional. Aí, Legal. Quando foi quando comprada, você continua ainda lá. continuei como sócia, e Aham. aí, quando pude exercer o meu direito de sair da sociedade, eu o exerci, né? E Uhum, saí uhum, dessa agência, saí dessa sociedade, saí do mundo da uhum, publicidade e, fui e abri essa, que é meu último empreendimento, né? Que é uhum, desde uhum. finalzinho de 2008, quer dizer, vou fazer 12 anos esse ano. Legal. E que é quando eu abri, era uma consultoria chamada 5 Years From Now, quer dizer, daqui a 5 anos, né, Legal. para Uhum. empresários pararem durante 2 dias num workshop customizado para eles pensarem aonde que os seus negócios iriam estar dali a 5 anos. Eu fiz Muito isso bom. durante 5 anos, era uma coisa extremamente
futurista para a época. Uhum, uhum. Então é uma coisa que hoje as pessoas estão fazendo, né? Hoje Sim, sim. existem empresas fazendo É, isso, nas então reuniões, aquelas reuniões de planejamento estratégico, né, no início do ano, e tal, às vezes é uma reunião normalmente para traçar os objetivos do ano seguinte, mas tem algumas que são um pouco mais de médio prazo, né, longo prazo, dependendo do tipo do negócio, do tipo da empresa. Agora, imagino que é você, nesse teu modelo, você usava algumas ferramentas específicas, né, para provocar essa reflexão aí exatamente, temporal aí, né? exatamente. Era são ferramentas que têm um corte, né? Não é assim, o que a gente vai fazer Uhum. o ano que vem e tal. Senta É aí, uma vamos coisa de você escrever, né? se, é uma coisa de você pular. Uhum. Então, hoje, né, 2021, então assim, onde que esse podcast vai estar em 2026? Legal. Entendeu? Então não é assim, Tá. amanhã, depois de amanhã, não. Uhum, uhum, uhum. Imaginar o que é 2026, como que a gente. Então é todo esse processo de se colocar no futuro e depois vir do futuro para o presente, né? Então Fazendo a engenharia reversa, né? Então, é, legal. Eu quero estar ali, desse jeito ali naquela data. E o que que eu tenho que fazer de trás para frente, de frente para trás, né? Sei lá, para conseguir de fato alcançar isso, né? chama backcasting, né? E Uhum, uhum. forecasting geralmente é você fazer uma previsão e Para backcasting frente. você vai para o Legal. Não futuro e conhecia essa expressão. depois vem para trás. Muito bom. Então, uma coisa que, assim, as pessoas achavam muito bacana, mas era difícil, foi muito difícil. Eu realmente Uhum. cheguei no quinto ano, assim, a duras penas. E nesse meio tempo, desde quando eu Mas quando você abri, fala, desculpa te interromper, mas quando você não, fala difícil, difícil assim do ponto de vista de negócio mesmo, de gerar negócio, de fechar contratos, ou isso, difícil nesse sentido, né? nesse sentido, ralando, Tá. porque assim, as Uhum. pessoas que mais, olha que interessante, as pessoas que mais compreendiam assim o valor eram os pequenos empresários, pequenos não, Certo, micro, certo, né? certo. Aí o cara não Uhum. tem grana, entendeu? Uhum, Ele, uhum, ele entende, mas ele não tem grana. E uhum, aí uma das coisas já entrando no nosso assunto, né, para dar uma dica, né? uhum, Na realidade, logo que eu comecei essa consultoria, um empresário falou assim para mim: olha, muito legal, maravilhoso isso que você está fazendo, só que você está errando numa coisa. Você está errando hum, no target. O seu hum, target são as grandes empresas. uhum, Falei, não, você uhum, está completamente errado. Porque as grandes empresas, em geral, enfim, eu tenho que falar com o dono. Né? Ele falou, então, uhum, as grandes empresas, são elas que precisam do seu trabalho. Tá tudo certo, só o target que tá errado. Aí eu uhum, falei, daí eu pensei, mas eu não tenho esse networking. O meu networking era um networking de pequenos empresários, né? sim, E aí eu continuei no meu prospectando dentro do meu networking, né? Então é muito interessante isso, porque se um dos elementos, né, do seu modelo está desbalançado, não está uhum, sendo uhum, atendido, você pode ter uma ideia genial que eu não tenho a menor dúvida do trabalho que eu fiz para as empresas que eu fiz, dos resultados que elas conseguiram. Isso daí tá tudo certo. Mas ele não tinha. Eu não conseguia escalar, entendeu? Porque sim, eu sim, terminava um trabalho, era um trabalho extremamente. É um trabalho. Uma mão de obra intensiva, mão de obra de claro, claro, cabeça intensiva, e aí eu entrava num vale, entendeu? Até eu conseguir o próximo cliente. Então eu não conseguia ter um fluxo legal, né? uhum, uhum, E uhum, nesse meio tempo, então já, né, hashtag fica a dica, né? Que você pode boa. ter um produto maravilhoso, você pode saber prospectar, eu sabia prospectar. É, Mas se o você, target não você for pode o entregar, correto, né? Porque você pode ter um produto maravilhoso e não saber entregar. Você pode entregar, você uhum, pode ter depoimentos maravilhosos, mas você está atacando o lugar errado, né? legal. E aí, logo no comecinho, assim,
comecinho mesmo, em 2009, um cliente, eu estava almoçando com um cliente, e eu sempre conto essa história porque eu acho ótimo, e eu falei assim, mas isso daí é coisa da geração Y. Ele falou, o Hum. que que é isso, geração Y? Eu falei, não, você sabe o que que é, você não está aliando o nome à coisa. Ele falou, não, eu Uhum. não sei o que que é. Nunca ouvi falar isso. Eu tenho certeza que os meus clientes também não ouviram. Então, faz uma palestra e vem contar pra gente. E eu fiz essa palestra, que é a mesma palestra que eu dou até hoje. Obviamente, atualizada, né? Atualizada. Uhum. Mas a estrutura da palestra. Naquela época você fazia palestra, a geração Y estava entrando no mercado de trabalho, né? Hoje, quando você Exatamente. faz, eles já são líderes, né? Dentro desse É, e, a, mercado. e, a, e a Z já está há 3 anos, né? Apesar de que Isso, você isso. é um assunto tão difícil das pessoas entenderem, que você vê assim grandes redes, né, de televisão, Rede Globo ou de rádio, Uhum. falando Uhum. assim: agora que a geração Y está entrando no mercado de trabalho, você fala, Nossa. não, não, eles já estão quase de bengalinha, né? Assim, brincando, né? Mas mesmo os mais novos da geração Y, né, já Exatamente. entraram no mercado há muito tempo, né? A geração Uhum. Z já está no Uhum. mercado há 4 anos, quer dizer, imagina. Isso, isso. Então, é um assunto que até hoje as pessoas falam grandes bobagens de boca cheia. Então, é uma palestra que até hoje ela é atualíssima, né? Sim, sim, sim. Principalmente que com a longevidade, cada vez mais, né, a gente tem mais gerações convivendo e Uhum, vivendo ao mesmo uhum, tempo. uhum, Enfim, aí eu comecei a palestrar de uma forma tímida, obviamente, eu tinha, né, esse outro trabalho, e as palestras começaram a engatar. Quer dizer, a mesma coisa que não acontecia na minha vertente principal, acontecia nas palestras que eram secundárias, né? aham, E aham. aí eu falei, bom, eu sou uma futurista, eu não posso ter um título de palestra que é as 5 gerações do mercado de trabalho. Claro, Né? Eu claro. tenho que ter uma palestra sobre o futuro, uma palestra sobre inovação, que são os meus temas, né? Uhum. Futuro, inovação e gerações, esses são os meus macrotemas, né? E aí eu desenvolvi esses outros temas e comecei a palestrar. E aí chegou um ponto chegou um ponto que sempre tem um dia D, né? E Sim, chegou um ponto que eu palestrei para 1.000 pessoas, que muito foi uma legal. coisa assim maravilhosa. Até você olhar aquele palco, aquele auditório, né? Aham, aham. E aí você fica pensando assim, aquelas coisas, aquelas bandas de rock, né? Com 100.000 pessoas, né? Aham. E você vê que você fala assim, eu não quero sair nunca mais do palco. Nunca mais quero morar aqui, né? E aí isso daí mais ou menos coincidiu com o fato de que realmente a consultoria não, não tinha, né? Não pegava no Uhum, tranco. uhum, uhum. E aí eu falei, não, eu quero palestrar, quero fazer isso só, né? E aí, apesar de parecer que é quase a mesma coisa, a prospecção é outra totalmente diferente. Então, realmente, em 2013, eu falei, pronto, acabou. Quer dizer, em 2012, né, eu falei, a partir do ano que vem só palestro. Tá. E na realidade, eu comecei um novo negócio, Uhum, né? uhum. E que é entender quem que compra palestra, como que compra palestra, enfim, entender todo Você precisou estudar o mercado, esse né? Que é um mercado mercado. grande, é um mercado que tem, É tem um muita mercado, gente muita que gente, palestra sobre tudo, fala sobre um monte de coisa, um monte de conteúdo. tem muita coisa para Talvez o teu aprender. nicho. Claro, claro, claro. E tem muita gente para ensinar, né? E acho que o nicho que você se estabeleceu, que é esse nicho de falar de futuro, é um nicho que eu particularmente não vejo tanta gente falando sobre isso, né? Então é um modelo de negócio super interessante. E tem aquela coisa assim, né? Tem também aquelas coisas que as pessoas falam, ai, olha, você vai se dar super bem, porque o mundo de palestrante é um mundo masculino. Então, assim, a gente está precisando de mulheres fortes Uhum. como você e tarará. E aí
Hashtag só que não, né? Porque é um mundo masculino que quer homem Que palestrando. contrata homem, não é que tá É, querendo que contrata homem para o variar. Dia das Mulheres, né? No Dia das Nossa Mulheres, o senhora. cara fala assim: vamos trazer um homem, né? Que a gente trouxe o Meu ano Deus do inteiro, né? céu. A gente trouxe o ano inteiro. Então, assim, agora no Dia das Mulheres a gente traz um homem, né? Se ainda fosse trazer, assim, um Brad Pitt, eu entenderia, né? Eu entenderia, que eu também ia querer, mas não é, né? Então tem as ilusões, né? Aquelas coisas que falam, eu vou arrasar, né? Futurista, é um mercado que ninguém Você sabe que às conhece, vezes eu mulher. vejo divulgação assim de alguns eventos, até agora essa febre de eventos online, né, que foi o jeito, né, para você manter a Hum, continuidade do modelo de eventos. E aí às vezes eu vejo uns folders assim, umas artes, né, gráficas da divulgação do evento, super evento, não sei o quê, webinário, blá, do assunto tal. Aí você vê assim uma arte super linda, super bonita com várias fotos, assim, numa montagem super bacana. Aí você vai ver, são 8 palestrantes, 8 homens, né? Falei, caraca, não é possível que a galera ainda não percebeu, né, cara, é que não impressionante. é esse o caminho, né? E isso recente, né? Não é que a gente. Não, recente, estamos falando desse ano. Ah, e são É, 8 homens brancos, né? Também tem isso. também tem isso, é. Verdade, verdade. Como a capa da época de 2018, eu acho que é do fim do ano de 2018, que traz, não sei, 10, 8, 10 empresários do ano. Desculpa, Pessoas de sucesso. empreendedores do ano. 10 empreendedores do ano. Todos homens, né? Eles não conseguiram, não toparam com nenhuma mulher, né? Hum. E, além disso, mais da metade não era empreendedor. O cara era assim, diretor de uma empresa tal, Uhum, né? O cara não uhum, era o cara uhum. que estava lá ralando de empreendedor, né? Então, assim, é Fazendo o tudo Brasil errado, acontecer, né? né? É tudo errado, porque a capa chama empreendedores, não chama é, ah, não é uma capa Executivos sobre de sucesso, executivos né? de sucesso. Executivos seria Aham, ótimo, aham. executivos de sucesso, o diretor Sim, tal, o sim, sim, vice-presidente tal, né? Também poderia pôr as diretoras e as vice-presidentes e as sim. presidentes, né? Mas não, empreendedores. E tinha assim, acho que era metade. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu fiquei indignada, eu achei o fim da Uhum, picada, né? uhum. Mas enfim, onde estávamos nós? Então, Estávamos estávamos na palestra, no mundo das palestras. Então, no você mundo das começou a fazer palestras. palestra já nesse viés de falar sobre futuro, né? Bem, e hoje você é reconhecida no mercado como futurista, né? Você cria conteúdo, compartilha, faz palestra, faz workshop sobre isso. O que na prática quer dizer essa expressão futurista? Você deu o spoiler aí, né, do projeto inicial da consultoria, que era o 5 years from now, né, 5 Aham. anos daqui para frente, mas permanece essa lógica quando você traz esse assunto hoje em dia nas palestras que fala sobre futuro, qual é a base, assim, da tua fala atualmente? A base é trazer as pessoas para olharem para o futuro, né? Eu uso o Uhum, verbo futurar, né? uhum, Futurar é você olhar para o futuro de uma forma positiva, é você imaginar um futuro abundante. uhum, Então, quando você olha para o futuro e começa a pensar como, por exemplo, né, as tecnologias vão impactar esse futuro, sim, como o sim, fato de mais da metade das pessoas, num mundo de 7 bilhões de pessoas, estarem conectadas, é, como que todo o movimento pela sustentabilidade, né, meio ambiente, social e governança, quando uhum, você uhum, pensa nas novas famílias. Então, quando você pensa nas tendências, né? Para que uhum, servem as uhum, tendências? Quando você pensa nas tendências e você cruza isso pensando, querendo um futuro abundante, né? Futuro abundante para o mundo inteiro, para você, para sua empresa, para o tá, uhum, mercado, né? Você começa a refletir e tomar algumas decisões, né? Então, por exemplo,
Todo mundo fala de inteligência artificial, tá? Então, você está estudando isso? Porque Uhum, uhum. você tem que entender que é uma tecnologia poderosíssima, né? Que a gente já é beneficiado com ela por várias coisas, né? Desde da Siri, a Bia do Uhum. Bradesco, enfim, né? Desde Alexa. coisinhas muito bobas ainda, muito simples, né? Muito Uhum, rudimentares, mas uhum. que você olha para o futuro e você consegue ver como isso vai ficar cada A vez aplicação, né? mais poderoso, né? Sim, E o que, que você tem que fazer em relação a isso? Né? Primeira coisa é você não pode dar as costas, né, claro. para isso. Depois, como que você vai aprender isso? Quantas pessoas dentro da sua empresa têm que olhar para isso? Quais as aplicações que isso pode ter para você? Quais as aplicações que você, ao estudar, de repente viu uma aplicação maravilhosa e você nem Uhum. quer mais a sua empresa, você quer já abrir uma outra empresa sobre outra coisa. Então, futurar, né, é isso, é levar as pessoas a pensarem no futuro de uma forma abundante. Pensar no futuro é pensar nas tendências, né, principalmente nas macro tendências, que são as tendências muito fortes, muito parrudas, muito difíceis de serem derrubadas, e como você faz conexões com isso, Sim, né? sim. E você traz as Conexões pessoas para a prática, né? e, Nos exemplos que você dá. são muito práticos. Uhum. Por exemplo, se você quiser, você falou, tem poucas pessoas falando sobre futurismo. Tem, mas tem gente, né? Então, por exemplo, você tem pessoas que vão te dar uma palestra maravilhosa sobre robótica. Entendeu? Então a pessoa realmente entende de robótica, de Tá. como a robótica, como você cruza a robótica com nanotecnologia, com inteligência artificial, com sensores, com IoT, enfim. E a pessoa realmente vai falar disso, entendeu? Ou ela vai falar de Uhum, blockchain, uhum, vai te uhum, explicar por que, que isso é importante, o que, que isso tem a ver, o que, que isso tem a ver com banco, o que, que isso tem a ver com arte, enfim, que isso tem a ver com mercado de investimento, pá, pá, pá. uhum, uhum. Eu não sou essa pessoa, eu não vou explicar a tecnologia, né? Eu vou apresentar as tendências que, no meu entender, têm grande impacto. Legal. E aí, dependendo do cliente, a gente pode falar mais de uma coisa, menos de outra, né? Uhum. E eu falo, eu levo muito esse conteúdo para as pessoas, né? Então, é assim, Tá. para a vida das pessoas. Então, por Uhum, exemplo, quando eu uhum. falo de inovação, eu tenho uma frase que eu falo assim: você não precisa inovar porque você está trabalhando nessa empresa. Não é porque você está trabalhando nessa empresa que você precisa inovar, na empresa X, que é o cliente que está me pagando, certo? Você precisa inovar porque você está vivendo no século XXI. Você precisa inovar porque você está vivendo na terceira década do século XXI, que nós começamos esse ano, em 2021, que é a década mais complexa que um ser humano já viveu e Sim, viverá. sim. Né? Uhum. Então, você não precisa inovar porque você trabalha numa empresa de tecnologia ou porque você trabalha numa empresa de varejo. Você precisa inovar porque você habita, né, o século Você está XXI. vivo nesse Você momento, está né? vivo neste momento. E não adianta você Aham, falar, aham. porque antigamente, então, antigamente. O mundo não vai para trás. O mundo só vai para frente. Né? E ele vai ser melhor se você estiver olhando para esse futuro. Se você estiver Claro, claro, atuando nisso. Né? Se claro, você ficar lá olhando para trás, o futuro vem e te atropela. Né? Que claro. é o nome de uma das minhas palestras. O futuro te atropelou. Agora, bem, você está falando sobre o futuro já há uns 10 anos, né? Então, muito provavelmente, algumas das coisas que você falou há 10 anos, há 8, 7, 6 anos, eventualmente já aconteceram até, né? Porque você fala muito de tendência. Você se lembra de alguma específica, assim, alguma previsão interessante que você fez e que se concretizou? Eu vi até um vídeo que você colocou há um tempinho atrás que fala, esse vídeo eu gravei em 2010, né? Falando sobre tendência.
Mas conta pra gente, tem alguma assim Tem que te alguns marca? de tem um de 2013, acho que tem 2 vídeos que, acho que corresponde à sua pergunta aí. Um Hã. de 2013 que chamava Se Liga. Era Hum. uma palestra, no formato TED, né, ela tinha 29 minutos, e ela que hoje nem é mais o formato TED, né, o formato TED é agora 12 minutos, 8 minutos, né. Não, até assim tem de tudo. O limite é 18, né, mas pode ser de 5, de 10, de 12. Você é o grande cara do TED, né, eu aqui Não, falando com o não, quem papa do sou eu? TED. Quem sou eu? Mas enfim, naquela época você lembra, né, eram umas palestras de 30 minutos, né, Aham, então, aham. era uma palestra que eu atirava, assim, eu falava: "Se liga nisso, né, você tem que se ligar nisso, nisso, nisso", então era muito rápido, né. E Uhum, uma das uhum. coisas, que eu falava era sobre, a globalização, né, das coisas Uhum, que uhum. eram, que as pessoas achavam ruins, né, que que agora tudo estava globalizado, Tá. e das coisas que eram boas, né. Então eu citava o fato de que, o fato da gente viver num mundo globalizado tinha levado as doenças tropicais daqueles lugares, assim, terceiro mundo, né, que o primeiro mundo estava pouco se lixando, né, com a malária, com a dengue, né. Naquela época nem tinha chikungunya ainda, não se falava, em 2013. Uhum. Mas Sim. que o fato de a gente viver num mundo globalizado, essas doenças tinham chegado ao primeiro mundo, né? E o fato delas terem chegado ao primeiro mundo começou a fazer com que as pessoas começassem a pesquisar e ter verba para pesquisar isso, e que a fundação do Bill Gates, a Fundação Melinda Gates, estava Uhum, pesquisando a malária e a dengue, né? Então, uhum. coisas que né, a gente tem malária desde 1500 e nunca ninguém, né, teve grana suficiente para Sim, isso, sim. né? E aí eu falava que, apesar do vídeo do, do Bill Gates falando sobre a pandemia ser de 2015, em algum lugar que eu já tentei procurar, mas não achei, ele falou que existia, e eu falo nessa palestra, que existia mais do que 50%, ele não falava quanto, né? 51%, de Hum. possibilidade do mundo acabar por causa de um vírus. Né? Mas ele É. falava bem mais grave do que ele falou em Sim, 2015. Né, sim, que ele falou sim. que em 2015 ele fala de uma pandemia, mas ele falava De que uma existia a pandemia. possibilidade do mundo acabar, não pelas razões que a gente achava que iria acabar, mas por causa de um vírus. Né? E então essa daí quer dizer, não foi É. minha previsão, né? Mas foi uma Sim, coisa sim. que eu falei, que É, mas obviamente. assim, quando eu falo sua previsão, na verdade, é coisas que você está trazendo, né, para as Sim, pessoas, expondo para as pessoas, que podem ser inclusive pontos de vista de outras pessoas, né, que com nos teus certeza. estudos, nas tuas buscas, investigações, você traz isso, né, você coloca isso dentro você faz uma curadoria desse tipo de Isso que é conteúdo e o nosso trabalho é esse, né? claro, E claro. agora em 2017 eu estava procurando, semana passada, não sei se foi esse vídeo que você viu, mas eu estava procurando um vídeo, caí nesse vídeo, que é de 2017, que eu fiz para 3M, que eu falo assim, que a gente está vivendo no final da segunda década, né, porque era 2017, e Uhum. que a gente tinha que começar a refletir sobre a terceira década do século XXI, a década em que tudo ia mudar, as nossas vidas, as nossas empresas e as nossas relações. Né? Então, essa foi a. E como, né? E aí E eu falo como exatamente mudou. nessa ordem, né? Tudo vai mudar, as nossas vidas, as nossas Nossa empresas senhora. e as nossas relações, na terceira década do século XXI, que é essa que nós estamos no primeiro ano, 2021, e que nos levará até 2030. Total, isso aí. E Aí, bem, quando a só gente respondendo uma coisa, né, eu aham. interrompi, né? Você falei que eu Nada, falo vai mais que lá. a boca. Pode Mas falar. você falou aquela coisa dos 5 anos, se ainda Uhum. tinha a ver, né? Na realidade, tem muito a ver com o tema que eu vou tratar.
Então, Claro. por exemplo, se eu vou falar alguma coisa, por exemplo, agora sobre, né, o fim dessa década, né? Então, estamos falando de Uhum. 2030, então Uhum. estamos falando aqui de 10 anos, 9 anos, daqui, né, 9 anos. É, se a gente vai falar, vai citar alguma coisa sobre a inteligência artificial Uhum. forte, né? Que é a inteligência artificial realmente nos dominando. Então, a gente está falando de, sei lá, 2040. Então, tem um pouco a ver com isso, né? Sim, sim. E muitas vezes eu tenho que falar de coisas que são do presente e falar para as pessoas: olha, isso que eu estou falando não é futuro, isso é presente. Ser presente. Né? Que como as pessoas falam assim hoje, desde que começou a pandemia, as pessoas falam assim: o futuro chegou. Uhum. Essa Uhum. frase é uma bobagem que eu já ouvi falar, né? Porque assim, não, o futuro não chegou, o futuro está lá no futuro, né? O que chegou foi que as empresas elas estão se negando a ver o que já existe desde os anos 2000. Faz 20 anos que está todo mundo assim, né? Agora as pessoas falam assim, delivery. Não, Uhum. delivery tem 30 anos, né? Muito Então, assim, tempo, tem agora muito você tempo, né. adotou o delivery. É, É diferente, mas isso não é. O futuro não chegou, o delivery está de exatamente. barba já, né? Aham, Comprida. aham. Então, várias coisas. Ai, agora todo mundo está comprando online. Né? Então, mas já No existia, caso, já né? tem um tempinho, né. É. Você Então, pode estar comprando agora, mas exatamente. Então, essa coisa assim, muitas empresas estão empatando com 2020. Ufa, aham. né? Cheguei em 2020. E muitas empresas ainda não chegaram, né? É só a gente resolver comprar online, né? Que a gente Uhum, vê esses uhum. sites de 1932, né, no ar, dá É, tudo nem errado, todo mundo se adaptou. então realmente o futuro não chegou, o futuro continua lá no futuro, né, É. nos, nos incitando, né, a pensar sobre ele, Uhum, graças a uhum. Deus, né, aprender. Ah, é. E bem, quando a gente olha para o futuro do trabalho, né, quando a gente olha pega o tema trabalho e olha para o futuro, tem muita gente que tem o desejo de mudar de carreira, viver outras experiências, e uma dessas experiências é empreender. Acho que começou nos últimos anos uma febre grande de empreendedorismo, então todo mundo querendo abrir seu próprio negócio, universitário que não tem mais o desejo, a ambição de se formar e trabalhar numa grande empresa, ele tem a ambição de criar sua própria empresa, de transformar o mundo, etc, etc. Qual é que é a tua visão, né, sobre esse aspecto, especificamente? Qual é a sua visão sobre esse movimento de empreendedorismo no Brasil? Você que já empreendeu, Olha, inclusive, mais de uma vez, né? sim, e olha, eu acho que não sei se você usou a palavra febre, eu acho que é bem isso, né? Acho que a gente Uhum. está exatamente nesse boom do empreendedorismo, que eu acho sensacional. O que eu acho horrível, assim, o que eu acho perverso, na realidade, essa glamorização absolutamente falsa do empreendedorismo. Então, Uhum, principalmente de gurus que saíram do mercado corporativo, demonizam o mercado corporativo e vendem esse empreendedorismo como a grande salvação da alma das pessoas, né? Basicamente é isso, né? Assim, você vai deixar de trabalhar naquela é. corporação que te O elixir da esfolava. felicidade profissional, né. Exatamente, assim, olha, agora você faz isso, você deixa aquela empresa tóxica, horrorosa, que te explorou e te esfolou por anos a fio, e agora a receita é o seguinte: você acha um propósito na sua vida, entendeu? É Esse isso. negócio, essa palavra mágica. Você acha um É. propósito, você se dedica a esse propósito, que vai dar tudo E você certo. vai ganhar dinheiro com esse propósito, e A roda. você nunca mais vai precisar trabalhar, né.
É Também aquela tem isso, história. Você faz o seu próprio horário, É, é. entendeu? É muito libertador, né? Então, assim, toda vez que eu estou em palestra, assim, eu levanto a mão e faço um escarcéu disso, que eu falo, pelo menos alguém ouviu essa voz, tem que ouvir a minha, contra, né? Mas é isso, assim, eu acho que até pegando o gancho de quando eu abri a minha consultoria, Uhum, uhum, uma das coisas que me fez abrir, falar sobre o futuro é porque fiquei, enfim, 20 anos no mercado publicitário, 20 anos das pessoas pensando no hoje, né? No agora, uhum, né? uhum, uhum. E aquilo, eu trabalhava na área de planejamento, então aquilo me deixava muito assim, como que as marcas não pensam no futuro, elas só pensam no hoje, né? Então, assim, eu tinha um grande propósito quando eu abri a minha empresa. Eu tinha um caixa, né? Eu tinha acabado de sair de uma sociedade, né? Eu tinha uma força de trabalho absurda. Então, praticamente, eu comecei sozinha. Enfim, eu tinha relacionamentos, eu tinha um monte de coisa, Uhum, uhum. né? E isso não, não rolou, né? Quer dizer, não é. E rolava, ralava dia e noite, né? Então, esse negócio de você faz o seu próprio É. horário é uma balela, Eu não vou né? eu não vou ter mais chefe, né. E É, aí eu às vezes eu converso com algumas pessoas e falo assim: "Cara, como eu tenho saudade de ter um chefe. Como eu tenho saudade de sair dali do trabalho, por mais que trabalhe muitas horas, sair ali daquele escritório e chegar em casa e, né, e acabou o expediente, né". não tem Então, isso, né? Não acaba, né? eu quero alguém para me mandar o que eu tenho mandar fazer as coisas, né. Eu quero ser mandado de novo, porque as pessoas esquecem que a responsabilidade agora é sua, né. O Total. sucesso ou o fracasso daquele empreendimento depende de você, não depende mais de ninguém, né. Exatamente. Então, a lógica muda completamente e nem todo mundo está preparado para isso. E Até outra, porque a nossa formação como indivíduos, né, a nossa formação foi sempre, qual é o fluxo tradicional e que está no modelo mental da maioria das pessoas, né. Você estuda, você vai para uma faculdade, se forma, consegue um emprego e vai estruturando a tua carreira ao longo desse processo. Ainda sim, assim como nosso modelo de educação não mudou até hoje, né, então aquelas salas de aula. Tem colégios que sim, já evoluíram, mas a maioria não. Aquela sala de aula com as carteiras ali, cadeirinha e tal, que é exatamente como os nossos avós estudavam. como há O 200 mundo anos do. atrás. O modelo do trabalho também não mudou tanto. Ainda é o Fordismo ali, o horário, né? Horário Sim. comercial e tal. Então as pessoas, elas crescem com esse modelo. E aí do nada vem alguém assim: ah, não quero esse modelo, eu quero fazer um negócio diferente. Só que você não está preparado necessariamente para isso, e também tem o fato de que nem todo mundo tem esse perfil, porque acho que empreender é uma questão de perfil, né. Acho que você tocou em duas coisas que eu queria comentar. Uma, Hã. que é essa coisa do perfil, né? Porque eu acho que você pode ter um propósito e você não tem um perfil de empreender, né? Eu falo que Deus, quando faz as pessoas lá, que faz as forminhas, ele Uhum. faz um monte de gente, depois ele pega e faz um empreendedor. Né? Daí ele solta um monte de fornada, depois ele faz outro empreendedor. Porque o empreendedor é um cara muito louco, né? Porque ele acredita numa coisa que ainda não aconteceu, ele acredita que vai dar certo, né? E é por isso que tem tanta gente que quebra, porque você acredita até o fim que vai dar certo, né? Uhum, Eu uhum. também acreditei, né? Mas ele, por que ele empreende de novo, né? Porque ele continua tendo essa adrenalina que move ele, que faz ele acreditar que isso dá certo. E isso não é uma coisa de todo mundo, longe de ser. Um outro ponto que você pegou é o empreendedor, a não ser, obviamente, alguém, né, os gênios, mas assim, a pessoa que tem 18 anos, nunca trabalhou em nenhum lugar e vai empreender. Quer dizer, Uhum, uhum. eu me lembro, eu tenho dois filhos empreendedores, né? E eu me lembro uma vez que eu falei assim, são dois designers, né? E eu falei assim para eles, olha,
é melhor vocês começarem a... Eles não trabalharam em nenhum lugar, eles foram empreendendo. Eu falei, vocês têm que Uhum. ir lá, passar uma semana dentro de uma gráfica, passar uma semana dentro de algum lugar, porque senão vai chegar um dia que vocês vão inventar a televisão. Vocês vão chegar e falar assim, olha, tem um negócio Tem um aqui, produtaço aqui. bárbaro, a cores, tem um botão assim, muda de canal, sabe? Porque, sabe, é Aham. isso, né? Então, acho que tem isso, né? Da gente poder também trabalhar, não só pelo... para você entender várias coisas, inclusive entender as relações das pessoas. E aí entra uma coisa que muitas vezes você, então, é o empreendedor, é o cara que tem aquilo forte na sua cabeça, tem toda aquela adrenalina, isso daqui vai dar certo, essa é a linha, tal, mas ele tem uma inabilidade ou uma inexperiência, uma incapacidade de se acercar de pessoas, Uhum, entendeu? uhum. Que se você está numa empresa, aquilo ali está dado. Se está bom ou se está ruim, tem um cara no Uhum, uhum. financeiro, tem um cara no jurídico, tem um cara Sim, na sim. logística, né? Depende da empresa ali, né? Tem um Uhum, cara que cria, tem um cara que não sei o quê. Quando você começa a empreender, você não tem bala para errar. uhum. Entendeu? Então você não pode falar, eu acho que eu vou convidar o Joãozinho, porque ah, gosto tanto do Joãozinho, né? E ele é um cara docinho, acho que ele desenha bem e tal, né? Não, não é assim a escolha, né? E aí, quando a gente fala, as pessoas falam assim, mas eu não escolheria assim. Hashtag só que não, as pessoas escolhem assim, né? Isso Porque aí. está começando, porque esse cara vai me dar uma mão. E aí, a hora que Uhum, você uhum. vê, você está cercada de um monte de incompetente. Isso E aí. você não tem dinheiro na conta para lidar com tanta incompetência, Exato, exato, entendeu? exato. Então, Eu- muitas vezes, tá tudo certo, a ideia tá certa, sabe, o target tá certo, o produto tá certo, tal, mas a coisa não evolui porque tem muita gente que você escolheu errado, É, é. né? E é igual querer fazer sociedade por causa de amizade, né? Ah, não, Igual. vou pegar esse sócio aqui porque é pô, meu amigaço, minha amigaça, né? A gente se conhece tanto, há tanto tempo, né? Mas você tem que colocar alguém para tocar um negócio junto com você que seja complementar, que tenha, inclusive, de Exatamente. preferência, seja mais competente do que você até, né? Que tenha domínio de uma área que você não tenha. E não necessariamente porque é uma pessoa que você adora de paixão, que é tua amiga há muito Exatamente. tempo, né? Exatamente. Muito bem, Beia. Papo muito gostoso. Estamos chegando aqui na fase final. Algumas perguntas clássicas aqui do podcast Movendo-se. Ok. Uma delas é a seguinte: eu queria, nessa tua jornada toda aí, essa tua trajetória de idas e vindas, de futuro, de presente, de passado, o que você aprendeu na tua vida, assim, que você considera que foi a coisa mais importante até hoje? Eu acho que não, é entender que cada pessoa tem uma cabeça. Parece uma coisa tão Opa, total. boba, né? Mas assim, se falar, lógico que todo. Eu era assim, lógico que todo mundo acha tal coisa, né? As coisas, principalmente aquelas coisas que são tão fáceis, Sim, óbvias para sim, sim. você, né? Lógico que todo mundo está entendendo. Lógico que todo mundo é a favor, e aí você começa a ouvir as pessoas. Você sabe que até hoje a parte mais importante das palestras para mim é a hora que vem as perguntas e respostas, né? Então, sempre Hum. quando o cliente aprova, eu falo: quantos minutos que eu vou falar? 40, 50, uma hora? Vai ter perguntas e respostas? Aí a pessoa fala: não. Que pena, né? Uhum. Porque é a hora que você vê o que você falou, o que a pessoa Como é que entendeu, tocou, como é né? que tocou, se ela gostou, se ela mudou, Sim, sim. se você inspirou ela a pirar, né? Então é muito interessante isso. E é o ser humano, né? É ser Essa humano. Ah, faz total riqueza sentido. maravilhosa e que é sem fim, todo dia se aprende.
Muito bom, muito bom. E o que que você leu, ouviu, assistiu, enfim, qualquer tipo de conteúdo que foi bacana pra você, te marcou, foi importante para tua teu desenvolvimento aí, Ah, esse é fácil. pessoal, profissional, enfim, que você pode recomendar pra gente aqui, o que que é? Essa é fácil. Hã. Eu não leio, leio muito pouco. Eu ouço e vejo. Aham. Então, esse filme do Oscar, O Som do Silêncio, Hum, The Sound of Metal, com hum. o Riz Ahmed. Não sei se você viu, Não, ainda não, ainda é não. maravilhoso, ele devia ter ganhado o Oscar. É sobre um baterista Hum. maravilhoso, que é o Riz Ah, não dá Ahmed. muito spoiler não, que eu vou Não, querer mas ver, hein, é bem. que esse daí eu vou contar a parte que todo mundo sabe. Tá, tá Então, ele bom. é um baterista que fica surdo. Aham. Né? E isso é logo no segundo minuto do filme. Então, Tá. assim, né, então o filme é sobre o que um baterista, né, de uma banda vai fazer com isso, né? Nossa senhora, fiquei E super curioso já. o final do filme é uma coisa assim maravilhosa, é, porque ele fala sobre essa coisa que a vida ela só é bacana de viver porque você não sabe porra nenhuma dela, entendeu? E você não sabe mesmo, né? De nada, você não sabe que lá em fevereiro de 2020 a gente estava lá, e que em março a gente ia ficar preso, né? Uhum. E tanto uma coisa como uma pandemia, como você realmente não sabe nada, né? Sim, sim. Das suas relações, do seu trabalho, da vida lá fora, do seu país, e é isso que te incita e te excita a ir para o futuro, Sim, né? sim, E eu acho que o final do filme total. é absolutamente fantástico, assim, Muito bom. Som do recomendo Silêncio, fortemente. ganhador do Oscar. Vou assistir, tá indicado, recomendado aqui. E pra gente fechar, Beia, se você tivesse hoje uma vaga pra alguém trabalhar com você, fazer parte do teu time, da tua empresa hoje, teu empreendimento, que característica pra você fundamental pra você avaliar num candidato, numa candidata que vai trabalhar contigo? Acho que duas coisas. Hum, Tesão de gugar, tarada por tesão de gugar. bugar. Não, de gugar. Ah, de gugar. É de Entendi. gugar, né? De Aham, entrar no Google aham, aham. e tesão por gente. Tesão por Muito bom, construir coisas. Acho que é isso. legal. Ou seja, uma pessoa super curiosa e que vai atrás da informação, e uma Pra, pessoa né, que está interessada no disposta. outro, né? Sim, Interessada sim, sim. no que o outro nas incapacidades, inabilidades, e nas inabilidades do outro, né? Nas suas capacidades, como você consegue. Eu acho que eu faço muito isso nas palestras, assim, né? Como a gente consegue mostrar essa imperfeição do ser humano, Com né? certeza, com certeza. E aí quando você fala, ah, tá bom, eu sou imperfeito, ele também é, então aí você fica, Tamo junto, né, né. tamo junto, né? Vulnerabilidade. Essa coisa de hoje eu falei disso, né? Essa mentira, né? De famílias perfeitas, de pessoas Uhum. perfeitas, né? Tudo isso leva a gente a um puta sofrimento, né? Porque é impossível você ter uma família perfeita se você é imperfeito, se junta com alguém imperfeito para ter um filho que vai ser imperfeito. Então, como que a família vai ser perfeita, né? E, Muito bom. e graças a Deus que a gente é imperfeito, porque daí pelo menos a gente É, tem é. uma razão, né, Tem uma razão, para exatamente. buscar alguma Bora coisa. melhorar esse Bora negócio aí, né. melhorar, né? E não ficar, ah, meu Deus, né? Muito bom. Beia Carvalho, senhoras e senhores, que bom ter você aqui.
Que bom você ter passado por esse podcast. Foi um prazer bater esse Prazer papo é com meu. você. Como é que as pessoas fazem para te encontrar, se conectar contigo, se quiserem trocar mais ideia com você? Eu sou bem facinha. Eu sou @Beia no Instagram, Uhum. Beia Carvalho em quase todas as redes e no Twitter, que é um lugar que é a rede que eu menos entendo, e eu sou futurar no Twitter. Mas no resto é Beia Carvalho, estou em todas as redes, o meu canal do Show, YouTube tem uns 300 vídeos lá, dá para se divertir show, show. bastante. Vou botar E o link aqui na descrição desse episódio. maravilhoso, muito obrigada. Muito Muito bom, pessoal. obrigada por, Acompanhe. por me convidar. Eu que agradeço você ter topado e fazer parte aqui da história desse programinha. E vocês aí que estão ouvindo a gente ou que estão assistindo a gente, acompanhem também os outros conteúdos do Podcast Movendo. Tem muita coisa aí já desde o Bem, início da primeira temporada, então tem conteúdo de todo tipo que você quiser, várias inspirações, vários convidados, várias resenhas, então vai ser muito bom você aprofundar lá também para o teu desenvolvimento e para suas reflexões. Vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais.